Meu professor de história do Brasil, era ateu. E aí foi muito impactante, porque na minha mente, nenhum ser humano tinha que ser ateu. Como assim alguém é ateu? Não dá, gente, para acreditar que o mundo surgiu de uma explosão, né? E eu me recordo que foram momentos de muita dificuldade para mim, né? Eles criticavam muito a igreja. O serviço social começa o movimento da igreja. São mulheres religiosas que começam a fazer o trabalho social e aí elas vão, né, se construindo a partir dali. E eu lembro que na minha primeira prova desse professor, eu escrevi na minha primeira prova, graças a Deus, houve um movimento de força e luta de um grupo para se alcançar um benefício, né? Se tratava de alguma vitória que veio a partir da luta. E aí eu comecei a frase da minha prova dizendo isso, e ele me deu um 0. E aí ele disse assim: alguém aqui nessa sala escreveu graças a Deus. É bom que vocês aprendam que Deus não tem nada a ver com as vitórias. As pessoas humanas precisam lutar para ter seus benefícios, lutar para alcançar os direitos. E eu sabia que a prova era minha. Porque tudo na minha vida eu atribuo a Deus. Quando a gente vive com Deus, né, ele está relacionado à nossa rotina. E aí ele me chamou em particular, mas ele me humilhou bastante até, viu? Falou muito da minha prova. Depois ele me chamou em particular e falou assim: então, você vai ficar de exame até você aprender que aqui você é assistente social. Aqui você não é religiosa, aqui você não é cristã. Na minha aula, Deus não tem espaço para ser mencionado. Me chocou muito, porque foi exatamente essas palavras que ele usou, né? Eu falava de Deus sempre. Tava nem aí para ele. Eu falava de Deus, eu fiquei de exame, viu, gente? Uhum. Mas eu passei. Não fiquei de nenhuma DP na faculdade. É um espaço, a faculdade, João, de muita liberdade. E aí as pessoas, na adolescência, na juventude, têm muita dificuldade de conviver com liberdade, né? Então, assim, na escola, a gente tem hora para entrar, hora do intervalo, hora para sair, toca o sininho e aí troca o professor, né? Na faculdade, não. Você entra na segunda aula, você entra na terceira aula, você só assume as faltas, as ausências das primeiras que você não estava. As conversas têm um tom, uma maturidade diferente. As pessoas, elas se emancipam, elas ganham algumas palavras a mais no alfabeto, porque isso é límpido e claro, né? Tá se preparando, tá aguçando muito, tá trabalhando muito a questão intelectual. Então, o ser humano passa a ser mais intelectualizado. É um espaço que você constrói muito de aprendizagem de coisas externas e humanas, mas que se você não se atentar, você perde muito da sua essência. Porque parece que aquilo que você trouxe, a sua identidade, ela começa a ser desconstruída. Então, por isso que é um momento que a pessoa tem que ter muito alicerce espiritual, muita oração. Porque se ela tem essa questão da fé muito enraizada na crença dela, a faculdade é um espaço físico, né? Que eu digo estrutura, prédio e colegas e tudo, e hábitos, que pode, sim, desconstruir muito da fé. Porque se falam de muitas coisas, menos de fé. A única coisa que eu escutei, olha, na faculdade, em 8 semestres, que foi assim, que as pessoas falavam de fé, era: fui para São Tomé das Letras, é um lugar místico. E eu falava: gente, a única coisa de fé que se pode falar nesse espaço é isso. Então, assim, constrói-se muitas coisas e desconstrói muita coisa também na identidade da gente cristã.